É muita figura. Bom, então a questão de cabeamento que a gente estava falando ali, né? Isso é básico, óbvio. Qualquer instalação, qualquer coisa, parte da parte de infraestrutura. Isso é o mais básico de tudo. E às vezes é o que fica deixado de lado, né? Então parece ser uma coisa simples, vai passar cabo, mas tem uma série de padrões, tem que obedecer esses padrões e tudo mais. A questão de cabeamento, então tem várias formas de organização. Tem forma várzea, né? Que é o que é mais comum. Joga os cabos aí e vai botando. Tem 5 cabos, beleza, tem 5, tem 12, tem 30, tem 42, tem 56, tá? Agora nem sei mais. Bastante comum isso aqui, certo, pessoal? Olha esses casos aqui. Veja que cabo nunca fica bonitinho. Certo? Não, cabo nunca fica bonito. Bonitinho não é ter, certo? Não quero que apareça nada de cabo. Cara, infelizmente não é possível. Okay? Só que tem formas pelo menos de deixar funcional, organizado, de fácil identificação. Aí entra os PET panels, entra os organizadores de cabo, entra os racks. Isso aí envolve custo, óbvio. Mas é um custo baixo, cara. Um custo baixo, não é tão alto assim. Em relação aos cabos, né, vocês já viram aí a questão da crimpagem, os padrões. O que é 568A, 568B? Isso é um padrão. Isso é um padrão estabelecido. Aí diz uma série de coisas relacionadas, por exemplo, à curvatura de cabo, à distância de cabo de dados, de cabo elétrico. Toda a parte de definição de cabeamento estão nesses padrões. E uma das definições é a questão de cores. Veja, isso aqui é oriundo da telefonia. Então o que os caras fizeram? Usaram uma forma que os pares não interfiram no outro. Quais são os pares aí que transmitem? Quais são os pares que transmitem? Quais são as cores que vocês viram lá? Que clipagem vocês fizeram? A A ou a B? Começando pelo verde. Portanto, o 1 e o 2 e o 3 e o 6 são os pares TX e RX. E não interessa, veja, o funcionamento do conector é 1, 2, 3, 4, 5 até 8. Se botar o verde aqui, o verde é 1 e 2. Se botar o laranja é 1 e 2. Vai ser sempre 1 e 2 aqui. Só que esses casos são os TX e RX. E veja que entre eles tem o azul, né? Então o azul não transmite. É uma forma de isolar um do outro. Posso botar qualquer cor e funciona? Claro que sim. Claro que funciona. Porque basta casar TX com TX, RX com RX. Se for crossover, tem que inverter. O que é o cabo direto? O que é o cabo reto, né? Tu vai ligar TX na porta do switch e o switch inverte. O switch faz inversão. Lá nos primórdios, o que tinha que ser feito? Só cabo cross. Se eu quiser fazer, por exemplo, cacateamento, tinha que ser cabo cross. Isso, a porta aqui, tem uma funcionalidade que vocês vão encontrar também nos equipamentos, que é Auto MDIX. Auto MDIX. O que é isso? Ele inverte. Ele faz a inversão. Se botar um cabo cross na porta, não interessa. Certo? Ele vai trabalhar tranquilamente. Isso é a característica Auto MDIX. É comum aparecer em switch isso. Assim, ó, Auto MDIX. Da onde sai esses nomes MDI aqui? Isso aqui está no padrão de interfaces que está lá no RI 300.623. MDI. Eu não lembro agora o que é, certo? Mas Digital Interface alguma coisa. Não lembro agora o que é o M. Okay? Bom, isso aqui já viram. Então vamos lá. As categorias que a gente tinha conversado aquela hora ali. Então aqui são as categorias de cabeamento. O que envolve aqui? Espessura do cabo, envolve a quantidade, por exemplo, nesse caso aqui, o consumo, né? O aquecimento baseado em frequência. Então a perda aumenta a frequência, aumenta o calor. Então eu tenho que ter um equipamento que não absorva o sinal. Se é um condutor, se absorve o sinal, é uma porcaria. Não é isso? Bom, parte lógica da coisa. Então hoje em dia tem até categoria 8, mas isso é coisa de fabricante. O que está homologado mesmo, categoria 6 e 6E que existe. Que são para altas frequências. Então hoje já tem rascunhos do padrão de 40 gigabits. 40 gigabits.
Hoje o que tem é 10 gigabits funcionando em cima de 4 lançadas. 40 gigabits tem em fibra ótica. E em breve terá em 4 lançadas também. Aí o cabo não vai ser o mesmo 5E. Não vai dar. Vai ter que ser o 7 ou 6, alguma coisa. Por aí vai. Então, só para definir esses padrões aqui, isso vai aparecer para você nos dispositivos. Dependendo do dispositivo, vai aparecer isso aqui. Bom, o processo de crimpagem vocês já viram, né? Então aqui tem, né, a questão do alicate. Pô, o alicate que a gente tem aqui são bem ruins. Né? Alicate bom é mais de R$200 por aí. Tem alicate 600, alicate 800, entende? Quais são os melhores alicates? Os de marcas conhecidas, por exemplo. Amp, Furukawa, que mais? Panduit. Esses são bons. Esse de catraquinha aí, compra por 20 pila. O que ele faz no cabo? Ele faz o que foi feito nesse cabo aqui. Eu cheguei aqui e não funcionou. Conectorzinho amarelo. Sem comentário. Vocês olham ele de frente, vocês vão reparar que ele não todo. Por dois motivos. Primeiro, o conector é uma porcaria. E segundo, o alicate é uma porcaria. Esse conjunto é uma droga. Por quê? Se tu olhar, ele está pegando, que são 8 vias que tem ali. Quando tu faz a crimpagem, o que ele faz ali? Entorta. E aí, o dentinho ali que teria que pegar, que na verdade, o que é isso aqui na prática, né? Ele pega a capinha e corta. É uma capa plástica, ele abre a capa e dá o contato. Se entortar, vai pegar na capa, muito comum, pega na capa de caspão, fica assim, e está assim ali. Aí o que o cara faz? É o seguinte, vou pegar e dar uma apertada aqui e ali, funcionou até quando? Até alguém mexer aqui de novo. Então, veja como é importante isso aqui. Quanto é que custa um conector, tia? Vagabundo. 50 centavos, 30 centavos. Quanto é que custa um bom? 1 pila. Pô, são 70 centavos. Quanto é que tu pagou pelo teu sistema? 50 mil. Quanto é que tu pagou pelo servidor? 10 mil. Quantos usuários tu tem? 100. Quanto é que tu empresa fatura por hora? Sei lá, 100 mil reais. Por 70 centavos de diferença. Então, para pensar agora. Pensar. Reflexão. Bom, o processo de crimpagem aqui, né? Questão da identificação dos pares. O cabo crossover, na verdade, se inverte, né? Aí, se o cara entende quais são os pares que transmitem, 1 e 2, 3 e 6, fazer o cabo crossover barbado. Inverte TX. Tu tem que botar o TX com o RX do outro lado. É isso que tu vai fazer. O cabo coaxial fino, que tinha aparecido naquela hora ali, esse é o cabo usado. O 10 base 2. O que é esse 10 base 2? Isso também vai aparecer nos equipamentos e dispositivos. 10 megabits. 2, porque esse cara aqui possibilitava a extensão do barramento em 200 metros. Na verdade, 180 metros. Olha as gambiarras dos caras. 180 metros, mas é mais próximo de 200, então eu vou botar um 2 para ficar bonito. Existe 10 base 5? Existe. 10 base 5 são 500 metros. O que é isso? A extensão do cabo máxima de 500 metros. Só que não era só isso, tinha também um limite de número de estações. É só a gente pensar a questão lógica disso, né? Pô, se eu pegar um barramento, botar um monte de cara para poder falar e cada um fala uma vez, quanto mais eu botar, menos chance eu tenho de falar, né? Vamos pensar. O outro caso, por que essa distância? Porque no padrão é o seguinte, eu tenho um tempo para propagar o sinal no barramento. Pô, isso é física, né? Você vai dar luz ali, transmitindo. Então o cara está lá na ponta. Imagine uma extensão de 500 metros. O que está no ponto 0 está no ponto 500. Para esse cara transmitir e verificar que esse outro cara que não está transmitindo, eu tenho esse limite de 500 metros. Se eu estender, vai dar colisão, porque esse cara das pontas não vão se enxergar. Quando ele começa a transmitir, esse cara não detecta isso. Existe um espaçamento, pessoal, crítico, que define essa extensão da rede. Então esse 2 é por isso. O que é o base? Isso aqui é banda básica. Ou banda base. E o negócio é esse. Base 2. Isso aqui vem a ser de 200 metros de extensão. Isso aqui vem a ser de 10 megabits por segundo. E esse cara aqui vem a ser de banda básica ou base. Ou seja, uma única frequência no meio físico.
O que é banda larga? Ou broadband? Eu tenho múltiplas frequências no meio físico. Olha o caso da DSL, né? Banda larga. Esse larga, veja pessoal, não tem nada a ver com largura de banda. Não é isso. No mesmo meio físico, eu tenho duas portadoras diferentes. Eu não tenho voz e dados. Olha, por exemplo, TV a cabo. O maior exemplo disso. TV a cabo. Quantas frequências tem ali? Cada canal uma frequência. Uma faixa de frequência, né? Cada canal daqueles. Quantos meios físicos tem? Um, né? Como é que eu diferencio um canal do outro? Pelo espaçamento das frequências. Então, o teu seletor de canais ali, sendo pirata ou não interessa. Botou no canal, sei lá, 12, vai ter um espaçamento de frequência que identifica aquilo ali. Ok? Então essa é a diferença básica. Aqui só tem uma frequência. Nesse caso aqui é uma frequência de 10 MHz. A 100 megabits, que não tem o padrão base 2, quer dizer, não tem coaxial aqui, eu tenho 25 MHz. A gigabit, eu tenho 250 MHz. Veja, eu tenho uma frequência que não está relacionada diretamente com a largura de banda, tá? Que tem multiplexações, aí tem outras coisas, tem codificações, tudo mais. Mas guardem isso. Esse é um coaxial fino. Vocês não vão encontrar nenhum equipamento com isso aqui. Aqui tem os exemplos, ó, de fotos daqueles T's ali que eu mostrei. A forma de conexão desses caras. Aí as vantagens, né? A primeira delas, baixo custo. Eu não tenho um concentrador, então é uma barbada. Não preciso botar mais nada além dos cabos e as interfaces. Maior unidade é ruído, porque o cabo coaxial tem uma blindagem. Então eu não tenho a interface que eu tenho em cabo patrocinado, por exemplo. Desvantagens. Bom, o cabo fica segmentado. Aquilo que eu falei ali. Abriu o circuito, parou aquela parte toda. Baixa confiabilidade quando o desligamento do efeito de conexão é limitado a 10 megabits. Outros tipos de cabo. Fibra ótica. Aqui também vão aparecer duas coisas interessantes. Fibra ótica tem um monte de padrões de conector, formas de uso de codificação para passar sinal dentro dele. Mas tipo de fibra tem duas básicas. Eu tenho a fibra monomodo e tenho a fibra multimodo. Na prática, o que significa isso? A monomodo eu atingo distâncias maiores. Então veja que fisicamente a fibra, o núcleo dela é menor. O núcleo é menor. As pontas são diferentes. Uma eu uso um laser, a outra eu uso um LED qualquer. É só analisar o seguinte: se eu mandar para o LED, ele vai batendo nas paredes do núcleo ali até chegar no destino. O laser ele vai retilíneo. Então com esse laser aqui eu consigo atingir, por exemplo, 40 km sem repetição. O outro não. Atinge 2 km no máximo. E vocês vão dificilmente vão encontrar equipamentos trabalhando dessa forma. Conversores de fibra, 500 metros no máximo. Então esse multimodo aqui é usado bastante em redes locais. Esse cara também, mas ele é mais usado em redes metropolitanas e geograficamente distribuídas. Eu tenho na minha rede, sei lá, eu tenho uma extensão grande dentro da minha empresa, tem um prédio distante 1 km um do outro. Eu vou ter que usar uma solução de fibra. E até poderia ser multimodo. O que diferencia? O equipamento é diferente. O conversor é diferente. A fibra fisicamente é diferente. É outra. A monomodo é mais cara. Em relação a valores. Bom. Aí tem o 10 base F. O que é o 10 base F? Você já sabe qual é que é a lógica aqui. 10 megabits. Base, né? Base. É que é uma frequência só. E o F? Hã? Não, é fibra ótica, cara. Fiber. É fiber, é. Pegadinha. Não fui eu que inventei isso. Tá? Não vem dizer que eu que estou falando isso aí, não fui eu. Então os caras criaram um padrão, ó, veja, que funciona a mesma tecnologia em cima de fibra ótica. Detalhe, fibra é sempre em par. É par. Eu tenho um par TX e um par LX.
Sei. Como é que eu ligo esses caras? De um lado eu vou ter também TX e RX. Eu vou ligar assim. Beleza? Bom, problemas que tem fibra. Tira uma fibra do par. Vai chegar de um lado só. Só que não vai funcionar a comunicação, por quê? Porque em rede os protocolos comunicam normalmente mandando respostas dos recebimentos. Então isso não vai funcionar. Se tu olhar a porta do switch que está ligado a uma fibra, como tem o caso aqui, que tem uma fibra até o outro prédio ali. Tem uma fibra daqui que sai, vai até o outro prédio onde está a saída do servidor. Está dentro daquela caixa ali, tem um conversorzinho. Como é que eu ligo isso no par trançado? Eu vou ter um equipamento que é um transceiver ou um conversor de fibra. Né? De um lado, ele tem uma porta LJ45, fêmea, né? Conector, tem uma interface. De outro lado, ele vai ter a ligação da fibra. Então, eu vou ligar a fibra aqui, esse cara converte e aqui eu ligo para trançado normal. É assim que funciona. Então esse cara faz a conversão. É uma conversão física nesse caso. Ninguém entende protocolo nem nada. Agora só troca ali. Por quê? Porque aqui eu tenho luz e aqui eu tenho sinal elétrico. Então é uma conversão. Então olha que tem tipo de conector. Tem conector SC, ST. Tu imaginar aí. Isso aqui vai depender do que tem. Esses conversores aqui, na verdade, esses conectores são esses caras aqui, ó. Esses caras aqui. Como é que essa fibra se encaixa ali? Veja que a fibra, a passagem dela ali é igual. As pontas podem variar. Vai depender do conversor. Aqui um exemplo da interligação de fibras aí. Nós já falamos sobre isso na primeira aula, né? São enlaces subterrâneos e também, né, submarinos aí nesse caso. Aqui outro exemplo com satélites também, que tem fibras envolvidas. Aqui da empresa Level 3, aí, que é um provedor americano. Isso aqui são só as fibras de uma empresa. É uma empresa só que conecta todo o continente americano ali e Europa. Então os caras, eles botaram a fibra deles ali e eles alugam, eles dividem isso aqui. Então são os grandes provedores, né? E veja as velocidades dos caras. Eles têm ali 192 gigabits por segundo, são os cabos verdes. Então eles têm lá 192 gigabits por segundo. Então, mas que fibra é essa? A fibra, claro, uma fibra que vai ter toda essa passagem aí, tem essa fibra especial. Mas o equipamento nas pontas é que faz a diferença. Se eu pegar essa mesma fibra aí, isso que fique claro para vocês, pegar essa mesma fibra aqui e botar esse conversor por dentro desse prédio aqui, eu vou trafegar 100 megabits ou gigabits daquele ali. Não vai ser 192 gigabits. Depende do equipamento que está atrás disso aí. É meio físico. Olha o caso do ar aqui. É meio físico. Eu posso botar um rádio que transmite a gigabit aqui, ou outro transmite a 2 mega. O meio físico é o mesmo. Qual é a diferença? As pontas são diferentes. O equipamento das pontas que faz a mágica. Bom. Em relação ao cabelo estruturado, vai aparecer umas coisas para vocês aí de infraestrutura. Então aqui tem um exemplo de como se monta. Isso aqui é um material da Cisco, bem legal. Qual é a distância máxima que eu posso alcançar com o cabo para trançado? 100 metros. Muito entre aspas isso aí. Eu posso botar um cabo de 120 metros e ele funciona. Pode. Está fora do padrão? Tá. Funciona? Funciona. Por quê? Porque existe uma certa folga nesse tipo de carregamento hoje. Carregamento, digamos assim, a parte de manufatura dele melhorou tanto que tu consegues atingir distâncias maiores. Não é recomendável. Não é recomendável. Mas funciona. Então não é uma coisa tão rígida assim. Mas a ideia é o quê? É trazer até uma tomada, como essa aqui, por exemplo, vocês têm do lado, e deixar uma folga de 5 metros para o cara chegar até a estação. Isso seria o limite máximo, né? Então eu tenho 90 metros de passagem de cabo, 5 metros para o final e 5 metros eu deixo para botar no armário, lá no deck, para organizar. Essa é a recomendação, certo? Recomendação de como fazer isso aí. Usando patch panel, organizando o negócio dessa forma. Outro exemplo aqui de passagem de cabos dentro do prédio. Normalmente eu vou passar verticalmente um rack embaixo do outro
Isso eu estava comentando no final da outra aula. Pô, isso aqui está no projeto, né, cara? Por que eu não faço no projeto para fazer isso aqui? O que acontece, né? O REC ficou aqui e o outro REC ficou lá. Isso aqui é um prédio de 3 andares, ficou lá embaixo, lá do outro lado. Pô, eu tenho que passar um cabo todo o prédio para lá. São essas coisas que acontecem. Por isso que o cabeamento é difícil. Por isso que se torna mais difícil. Dá para ser mais fácil, se for organizado desde o início. Então, que parte, né? Pô, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Olha isso aqui, que bonito, cara. Pelo amor de Deus. Quem me dera esse negócio aqui? Abraçadeira de velcro. O que o cara faz? Pega aquelas presilhas de plástico, puxa até não dá mais. Meus parabéns, acabou de quebrar um cabo. Nunca vou fazer isso aí. Só que é o que tem às vezes de recurso, mas poder que os velcro é mais barato, né? Sabe aquela presilha de plástico? Dá pressão aí no troço. Vai ter que botar mais um cabo agora. Ah, isso vai por fora. Então, tem soluções. O cara tem que conhecer as soluções. Vai ficar mais fácil a vida de vocês. Aqui outro exemplo, né? Mostrando já um diagrama maior aqui. A questão de passagem de cabo, organização. Aqui, por exemplo, uma coisa bastante comum. Eu tenho ilhas no meio de uma sala maior. Como é que eu levo os cabos para lá? Bom, vou ter que botar uns totens, vou ter que descer cabo pelo forro, algum jeito vou ter que dar. Ou pelo chão. Tem solução para tudo. Agora imagine só, eu não pensei no projeto inicialmente. Agora faz o seguinte, ó. Eu não quero ver cabo aqui, nem totem atravessar nessa sala. Vai ter que abrir um piso para a gente botar cabo. Ah, o piso não pode tocar também. Então bota a rede sem fio. Quando dá, tudo bem. E se não dá? Não, mas a minha aplicação ela funciona numa lavadora de banda que vai funcionar isso aí. Começou um problema. Alguma cabeça vai rolar. Normalmente falta conversa com o pessoal da área de infraestrutura, que em muitos casos não se mostra. Ou como consultores para a parte de engenharia, vai ser isso aí. Tia, o que tu acha de fazer isso aqui? Não, tem uma solução que bota pelo chão, cara. Que, por exemplo, com essas eletrocárias que estão vendo aí, a eletrocária plástica está passando aí, que é a Dutotec, tá? Bota no chão. Esse aí tomadinho no chão. Aí tem aquele problema, a mesa do cara era aqui, mas ele não quer mais, ele bate só aqui às 13h30 da tarde, e quer voltar para cá. O pisoteio em cima da tomada. Aí o carro fica aparecendo. Tem todos esses problemas, certo? Isso é uma coisa extremamente chata, mas acontece. Infelizmente. Outro exemplo aqui de armário, né? Então vocês já viram a estrutura de pet panel ali, fica fácil. O pet panel, qual é a vantagem daquilo ali? Imagina eu estou passando um cabo até o meu armário ali. Só que vai chegar um cabo comprido, outro curto, vai chegar de tudo. Não, mas seguinte, já tudo no mesmo tamanho. E daqui eu passo os cabos parelhinhos para todas as portas. Identifico cada uma delas. Pô, como o mundo ia ser mais bonito, cara. Tudo mais fácil, todo mundo mais feliz. Os caras têm mais cabelo, certo? Ou se tivesse cabelo menos cabelo branco. Tudo isso aí. Veja, são detalhezinhos, são coisas simples no início. Depois fica complexo. Vai lá no meu REC, lá de cabos. Vamos modificar isso aqui. Vai ter que ter uma parada, uma janela de manutenção, vai ter que avisar todo mundo. Ah, tem que ser só domingo, da 1 da tarde. Deu, acabou o domingo de vocês. Faustão, não vamos ver esse domingo. Aí sempre dá um probleminha nesse tipo de coisa. Sempre tem. Certo? Eu estou cansado disso aí, certo? Vamos dizer que eu estou cansado disso aí. Nenhuma vez na minha vida, olha bem, nenhuma vez na minha vida foi planejada alguma das coisas desse tipo. Vamos lá fazer tal coisa. Certo? Vamos lá resolver não sei o quê. Quanto acha? Vamos estimar um tempo. É só botar um armário ali, um troço, uma barbada, isso aí, pô, tranquilo. Tá, vamos estimar então 2 horas. Nunca foi em 2 horas. Nunca. Então, quando for estimar tempo, estime um pouco mais. Tá? Estime um pouco mais. Teve vezes que foi fazer um negócio simples. Não sei se eu já falei para vocês isso aí. É o teste do meio metrinho. Falei isso para vocês? Muito bem. Um servidor, um problema, certo? Servidor de arquivos, um problema no disco. Tudo bem, coisa comum. A gente já percebido já o problema. Não dá para parar o negócio, né? Todo mundo usando. Então, foi o seguinte, pegar no domingo aí. Foi no domingo. Vamos pegar domingo, pode parar. E vamos trocar o HD. Tá ótimo. Beleza. O que vamos fazer? Não, temos o HD para a gente fazer a cópia aqui. Tudo bem. O problema era um equipamento que era um HD antigo, um HD SCSI. Não existiam outros. Então a gente ia copiar esse disco com um disco IDE. Né? Na época a tecnologia era muito melhor. O SCSI era realmente muito ruim. De quanto era o disco? Ah, cara, sei lá, vou chutar aqui, mas devia ser 9 GB. Tá? Tudo bem.
Vamos fazer isso, beleza. Tem um colega meu, vamos lá. Chegamos lá, na época na Universidade Católica ali, vamos fazer o negócio. Tá? Desligamos o servidor para a gente ligar um outro HD para a gente fazer a cópia. Quando a gente ligou, o HD não ligou mais. Isso era muito pouco. Ah, beleza, vamos fazer daqui, fazer dali, não sei o quê. Vamos fazendo de tudo. 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 da noite. Não sei mais o que fazer. Esse colega meu, grande presença de espírito, né? Pegou o HD assim. Vou fazer o teste do meio metrinho. Tá louco, né? Olha aqui, largou. Eu vou dar mesa assim, ó. Bum! Agora sim, vamos embora. O que vamos fazer? Liga aí que vai dar. Eu acho que foi baixou com o santo ali, cara. Ligou, então levando. Copia! Copiando. Nunca mais esqueci dela. Mas isso daí é verdade. Eu já fiz. Você fecha da escola técnica, cada aprendia o tapa técnico. Ah, o tapa técnico, mas não meio metrinho. Meio metrinho? Não, se eu congelar HD, você é tranquilo, isso é normal, você está no sangue. O problema não está partindo, congela ele, copia os dados, funciona. Ela bota lá, ó, para congelar, obviamente, bota num saquinho, jogando no freezer direto. Eu já vi esse caso, o cara, botei, não funcionou o teu esquema, o que tu fez? Não, peguei o HD, botei pra dentro do freezer. Ah, tu tirou, tava cheio d'água, né? Você é real, né? O cara me bota dentro do freezer, cara, congelou, ele tirou, começou a pingar, né? Tá louco. Tá bom. Então guarda essa aí, um livro de anedotas. Quem foi isso? Fabiano? Não, foi longe. Tem móveis, É. mas não tem a história do disco da agulha ficar presa. Agulha? Ah, cara, mas tira. Não tem lógica, entendeu? Não tem lógica, na verdade. Poderia ser, de repente, que fosse ligar naquela hora ali ia funcionar, talvez. Já nem funcionasse também. Não, certeza. As coisas são coisas inacreditáveis. Só não era por meio metrinho, né? Mas meio metrinho. Ah, se fizer um disco de hoje, talvez realmente remake os troços, né? Já que esse negócio ali, mais eletromecânico que outra coisa, pode ser realmente. Uma agulha ali, sei lá, apresentou erro, mas copiou. Uma parte copiou, deu com bola, segue a vida. Já era da altura que estava ali. E outros casos, tipo, sair. Ah, começava uma manutenção às 8 da noite, saía às 5 da manhã. Pô, pelo menos terminar, né? Melhor ser 5 da manhã, no outro dia chegar e não tá o problema. É por isso que tu fica fazendo as coisas, né? É para no outro dia não te incomodar mais. Licença, boa noite, pessoal. É, acho uma boa. Bom, vamos lá. Campeonato de anedota, vamos embora. Bom, e caminhos ativos agora. Né? O que seriam os ativos aqui? Essa é a parte importante para nós aqui, porque trata da parte de configuração. Cabeamento tem configuração? Não tem projeto. Vou ficar configurando o cabo. Não tem sentido. Vou configurar o patch panel, o REC. Tu vai criar um projeto, executar o projeto e deu para a bola. Acabou, está funcionando, deu. Não mexe mais. Esse é o caso de não mexer mais. Né? Porque se tu fizer o negócio correto, não vai te incomodar. Já os outros equipamentos, dá de tudo aqui. Vai desde a qualidade dos equipamentos, do tipo de configuração, das modificações que tem na rede, que são normais. E aí vai ter que começar a tratar desses caras. Então tem um classifications aqui, por exemplo, por camada. Olha só. Então camada física. Os hubs estão aqui. Modems, amplificadores, placas de rede, conversor de mídia, transceiver. Transceiver aqui é 0 ou 1, cara. Não tem meio termo. Isso é importante pelo seguinte, acho que o transceiver está dando um atraso, Pedro. Olha, normalmente é intermitente e o problema é sério. Esse cara aqui não vai responder, vai acontecer um problema do tipo, vai ficar 1 minuto sem funcionar. Aí tu desconfia desses caras. Agora, coisas específicas, pô, o cara está acessando um banco de dados, ele está lendo o banco de dados. Ah, é o transceiver. Não, mas não tem muito sentido. Ah, um cara está reclamando ou são 10? É um prédio inteiro ou é 2 caras? Isso é importante para nós. É importante ter essa lógica de resolução de problemas. Pô, se é um cara, para aí, então não vou lá no switch, desligar a switch. Não é isso. Vou lá na máquina do cara. Tem que ter isso claro, certo, pessoal? Isso é bastante comum. Porque isso aí é a cultura do reset. Desliga e liga. Nunca vai saber o problema. Nunca vai saber a origem das coisas. Vai ficar sempre rodeando. Liga, desliga, apaga a luz, apaga a luz. Reseta tudo. Tira a roupa e bota de novo. Adianta alguma coisa? Tô doente. Tira a roupa e bota de novo. Tá, agora tô bom. Bom. Camada de enlace.
Então, comutadores. Tem grandes configurações de switch? Depende. Switch para uso de compartilhamento de sinal, switch não gerenciável, não tem o que fazer, cara. Botou, funciona. O que pode acontecer no switch? Uma porta queimada, pode acontecer, uma interface, queimou, paciência. Fonte queimada. Loucuras gerais, pode ter. Tem software embutido ali. Mesmo o switch não gerenciável, que não tem acesso ao software, tem software ali. Ah, é um capacitor estufado. Em switch, bastante comum. A unidade de tudo, cara. Bloqueia, árvore de Natal, quer dizer, acende todos os LED, coisas assim. Pontes não são tão comuns, né? Hoje em dia são usados switches, tem a mesma função. Ponte teria a mesma função, só que ponte era para interligar duas tecnologias de redes locais distintas. Exemplo, eu conectar de um lado toque em ring e do outro lado Ethernet. A ponte fazia o meio de campo desses dois aí. Hoje em dia tudo ficou na Ethernet, então os caras não têm muita função. Mas esse termo bridge ainda é usado, né? Ah, eu coloquei meu modem em bridge. Eu peguei meu access point e botei em bridge. Não deixa de ser o mesmo conceito. De um lado eu tenho sem fio, do outro lado eu tenho cabeado. Se eu botei com bridge, esse cara converte as duas tecnologias. Então a ideia continua valendo. A DSL, como bridge, o que ele faz? Ele pega um lado da DSL aqui, faz uma conversão e usa do lado Ethernet. Continua ainda existindo esse termo aí, mas no outro contexto. Na camada de rede, os roteadores. Então, vejam, um modem DSL, em quais camadas ele trabalha? Todos trabalham na física. Não é isso? Todo equipamento trabalha na camada da física. No caso do switch, trabalha na camada de enlace. E ele só trata pelo enlace. Ele não tem roteamento. Um modem DSL, ele é um switch e roteador. Ele é um switch e roteador. Ele não recebe de um lado um pacote, comuta do outro lado, só que antes de comutar do outro lado, ele faz o processo de roteamento. Ele pega o pacote, leva para um outro nível, sistema operacional, faz uma andrake ali e manda para outra interface. Um roteador também é um switch, não é? De um lado ele recebe, só que ele leva um nível a mais. Essa é a diferença, ele faz um processamento a mais do pacote. Camada de transporte, os firewalls estão aqui. Firewalls trabalham na camada de transporte. Eu posso bloquear, por exemplo, vou pegar um caso bem prático. Eu quero bloquear o acesso ao wiki, por exemplo. O que nós usamos aqui? Como é que eu vou fazer para bloquear o wiki? Se eu bloquear o IP do Mussum, eu não acesso mais nada do Mussum. Não é isso? Pô, eu acabei de ligar o endereço dele, entendeu? Se eu bloquear o serviço, a porta que nós usamos, lembra qual era a porta? 16.667. Se eu bloquear a porta, eu bloqueio o serviço. E acessar a página do Mussum? Tranquilo, a página do porta inteiro, vai funcionar legal. E na camada de aplicação, tem os gateways, os proxies também e os firewalls. O que é o proxy aqui? Proxy HTTP, o que ele faz? Você solicita uma página, ele vai lá no proxy, no caso do Mussum, o proxy tem da faculdade como um todo aqui, lá a requisição é armazenada, vamos dizer assim, e é feita a conexão com o servidor externo. Quando ele traz de volta, ele manda de volta para a máquina interna. Que nem apareceu no filme, mas ideia. A requisição vai para o proxy que acessa. Volta para o proxy e devolve. Então esse cara tem que entender o protocolo HTTP, ele tem que entender como é que funciona uma solicitação de página. Não adianta eu liberar por IP, liberar por uma porta, tem que liberar pelo tipo de protocolo. Entendam isso, eu trabalho na camada de aplicação. Esse cara aqui tem uma complexidade bem maior do que um switch, por exemplo, que vai vir só um endereçozinho e vai fazer o pinball aquele. Vai mandar para cá e para lá. Aqui tem uma estrutura com os dispositivos, então roteadores, switches na camada 2 e os caras ali da camada física utilizam então diretamente meio físico e sinal. Bom, interface de rede, né? Aqui tem um conversor, por exemplo, com um conector AUI. Pô, esse aqui é das antigas. Esse conector AUI, ele era usado em equipamentos que não tinham nem interface RJ45, não tinha a porta RJ45. Ele tinha uma interface genérica, universal. AUI é Adapter Universal Interface. Então eu ligava qualquer coisa ali. Conectava um transceiver, por exemplo. Conectava um outro transceiver, botava cabo para trançado.
ou coaxial, qualquer maluquice aí. Placa de rede, então, veja essa placa aqui, tem uns 3 conectores. Tem o AUI, tem o BNC, que é o coaxial, e tem o EJ45. Isso aqui é uma placa IBM, né, se eu não me engano. Não, essa aqui é o Inbond. Tá? É um horror. Mas tu vê, isso aqui tu não encontra mais, né? Não tem mais isso aqui. Tudo é internet, tudo convergiu para cá, para trançada. Esse caso aqui me permitia ligar uma fibra ótica direto da interface de um PC. Vou fazer direto isso aí. Ligaria este cara aqui, ó, nessa interface e a fibra nele direto. Dá para fazer. Outros tipos de placa de rede, né? Hoje tem tudo quanto é tipo aí. PC Express, ISA, USB, PCMC. PCMC é para notebooks, né? Hoje em dia viu tudo USB também. Bom, entre hubs e switches aqui. Qual é a moral desses caras? Vejam só. Um exemplo aqui. Esse aqui é um switch gerenciado. Isso aqui é uma tabela MAC. Tá? Vamos entender esse cara aqui. Aí nós vamos entender como é que funciona o switch. Esse formato tem aqui, pessoal, que são, na verdade, 48 bytes aqui, representam o endereço da interface. Então, olha só. Cada placa de rede aqui tem um endereço similar a esse aqui. Okay? Da onde saiu esse endereço? O fabricante da placa possui um prefixo e ele vai criando números seriais ali. Isso aqui está tudo em hexadecimal. Então, primeira coisa, endereço físico, ou MAC address. Por que endereço físico? Porque está atrelado à interface. Que formato é isso? Exemplo, 00, WB, é tudo em hexa. Tá? Então não pode existir, por exemplo, 0 sem cedilha. Não. É de A a F e 0 não é. 5B, 2C. Esse é um exemplo de um endereço. Esse formato aqui se dá da seguinte forma. Isso aqui é o prefixo do fabricante. E o fabricante pode ter vários. Pode ter vários. Pega uma empresa maior desse, cara tem muito mais prefixo. E aqui seria o número de série. Que o fabricante bota o que quiser. Esse número deveria ser exclusivo. Por que exclusivo? Todas as máquinas aqui possuem um endereço físico exclusivo. Se não possuírem, não vai funcionar nada. Como é que é garantida a exclusividade disso? Bom, primeiro é o seguinte. Se o cara é fabricante aqui, pelo menos tem que ter um número de série, né, cara? Tem que o cara vai contar lá. Eu já fiz A1, fazer A2. Só que é o seguinte. Placas que foram feitas há 15 anos atrás, os caras estão repetindo. Os caras repetem esse método. Há 15 anos atrás não tem nenhuma placa dessa funcionando. Acabam repetindo. Então pode ser, pessoal, veja, essa é muita coincidência, que possa existir essas placas iguais. Eu estou falando aqui tudo dentro do padrão. Só que é o seguinte, nós estamos no mundo real. E no mundo real eu posso forjar o endereço que eu quiser. Eu posso pegar uma máquina aqui e botar o endereço que eu achar bonito. Só que eu vou complicar a forma como os protocolos funcionam. E nós vamos ver logo em seguida qual o problema que causa no switch aqui. Bom, então veja. Como o switch identifica cada máquina aqui? Por esse endereço. Hub não quer nem saber, certo? Hub chegou o sinal numa porta e repete para todos. Ele é um repetidor. Hub e repetidor. Hub repeater, hub switch. Duas categorias. Vamos pegar esse caso aqui. Switchzinho, 4 portas. Eu tenho a porta 1, a 2, a 3 e a 4. Da onde você saiu esse 1, 2, 3, 4? Bom, o fabricante achou que é 1, 2, 3, 4, desse A, B, C, D. Beleza. Eu tenho uma máquina ligada aqui, que eu vou chamar de host 1. Então, a analogia aqui é como nós estamos ligados aqui. Tá? 4 máquinas nossas aqui.
host 2 e host 3. Bom, liguei essas máquinas. Liguei elas. Está tudo zerado. Liguei o switch, liguei as máquinas. Muito bem. A primeira máquina aqui, digamos, eu vou pular uma etapa aqui, certo? A primeira máquina aqui vai se comunicar host 1 com host 3. Quando ela faz isso, ela vai criar um pacote que tem a origem e qual o destino que ela quer, não é isso? Isso é básico, né? Quer falar com quem? Eu sou o fulano e eu falo com o Beltrano. Quando é feito isso, pessoal, o switch aqui vai guardar essa informação do MAC desse cara. Eu vou botar assim, ó, MAC do host 1, MAC do host 2. Que formato é isso? Similar a esse. Tá? Cada um com o seu, ó. Essa situação aqui, cada um tem esse endereço. Isso está gravado na placa. Bom, no switch, eu vou ter uma situação assim, ó, que é a chamada tabela MAC. Essa tabela que aparece aí na tela, similar a isso aqui. Algo assim, ó, porta e endereço MAC. Eu tenho um negócio desse tipo aqui. Quando esse cara transmite alguma coisa, o switch vai guardar o MAC dele associado à porta dele aqui. Exemplo, na porta 1 tem o MAC do host 1. Como é que ele aprendeu isso aí? Pô, vem cá, ele recebeu naquela porta ali. Ele está preparado para isso. Ele vai pegar aquele endereço e vai aprender. Essa é uma tabela que ele vai aprendendo. Vocês repararem aqui, existe status learner. Quer dizer, foi aprendido isso. Tem outra forma? Tem estático. Eu posso ir lá e configurar a porta e dizer que aquele MAC é aquela porta. Não é muito comum isso, eu posso fazer. Uma situação trivial, isso não acontece. Então ele vai aprender aqui, ó. Ótimo. No momento aqui inicial, o switch saca qual porta é aqui, certo? Olha a tabela. Ele sabe? Ele sabe qual porta tem que mandar? Não, né? Sim ou não? Não. Não sabe ainda. O que ele faz? Manda para todas que estão ativas, né? Não, de outra forma. Próximo da imagem. Manda para todos. Quando esse cara aqui receber, esse cara está indo para o host 3, certo? Então esse cara está mandando para o host 3. Quando esse cara aqui receber, ele vai descartar. Porque o destino não é o MAC dele. Isso aqui não é para mim. Mas aí ele vai fazer o MAC ou não? Descartar. Quando esse cara mandar para cá, esse aqui vai descartar silenciosamente. Não é para ele, já que temos essa conversa. E esse cara aqui, é para mim, está aqui solicitando alguma coisa. Quando esse retornar, o que ele vai aprender aqui? Na porta 4, eu tenho um MAC do host 3. O próximo pacote desse cara aqui, destino qual é? MAC do host 3. O switch lê isso aqui. Qual é a porta que ele tem que mandar? K4. E esse cara recebeu alguma coisa? Não. A partir daí, a comunicação vai se dar entre esses dois caras só. É assim que funciona a lógica do switch. E esse cara aqui, ele só vai aparecer aqui quando ele se manifestar. Agora imagine só, o 2 vai se comunicar com o 1 aqui, com o host 1. Quando ele fizer isso, o switch vai aprender que o MAC dele está na porta 2. Quando o switch receber o seguinte, tu quer falar com quem? Com um? Olha aí, o meu tem na porta 1. Esse cara não vai nem saber isso aconteceu. Porque já aprendeu, né? Então vai acontecer essa comunicação aqui, nessas portas. Isso vai acontecer sucessivamente. Larga em outro lugar ali, vai levar um tempinho, nunca aprendi, não volta. Essa é a lógica do switch em relação ao endereço físico. Mas eu não trato com IP? Sim, existe um protocolo que conversa esses caras.
Isso vai tratar agora, certo? Mas entendo isso. O switch tem uma tabela interna. Quando o meu switch não é gerenciável, não interessa, ele tem isso aqui. O gerenciado vai te dar acesso como eu tenho aqui, por exemplo. Eu posso alterar essa tabela, eu posso ver algumas informações aqui. Então, nesse caso, o que está sendo analisado? A porta 2 aprendeu todos esses MACs aqui. A porta 2 aprendeu todos esses MACs aqui. O que eu tenho ligado na porta 2 nesse caso aqui? O que eu tenho ligado nesse caso aqui? O que eu tenho ligado na porta 2? Nesse exemplo. O que eu tenho ligado ali? Uma máquina? Várias máquinas, certo? Como é que eu posso ligar várias máquinas numa porta? Como é que eu posso pegar várias máquinas fisicamente dentro de uma porta? Eu tenho outro switch ali, não tem? Ou um hub, ou coisa do tipo. Seria o caso aqui, ó. Eu teria uma situação como essa aqui. Não é um cascateamento? Teria uma situação dessa. O que apareceu na minha tabela aqui? Todos os Macs estão desse lado aqui. Então, se esse cara aqui eu fosse se comunicar com qualquer um para cá, ele sairia por essa porta aqui só. E os outros aqui nem iam saber o que está acontecendo. Esse é o caso que está aparecendo ali. Então tem um cascateamento aí, na verdade. Porque não tem como botar um monte de máquina fisicamente numa mesma porta. Não tem como. Fisicamente não dá. Tá? Tem que ter algum cara ali que me possibilita ligar mais Macs. O switch mais vagabundo faz isso aí. O switch mais ordinário. Se é switch, vai fazer. O pior de todos. O mais horrendo que vocês acharem. Porque é assim o funcionamento. Ele é baseado nisso. Qual é a diferença de um equipamento melhor do pior? Essa tabela aqui é menor. O buffer dele é menor. Só que o menor quanto? Tinha essa tabela aqui, o mais vagabundo é, sei lá, 4.000 endereços. Pô, 4.000 endereços, cara. É o que inaplicável. Até por esse equipamento tão vagabundo não vai nem aguentar nem 100. Mas pode botar 4.000. Qual é o problema disso aqui? Quanto mais eu aumento isso aqui, pessoal, mais tempo leva o processamento desse cara para ser feito. Não é? Eu vou ter que varrer esse cara aqui de alguma forma para saber qual a porta está esse cara. Então, que com esse maior porte, tem um processador melhor, tem mais memória. Essa comutação aqui tem que ser instantânea, quanto mais rápido, melhor. Isso aqui é só atraso. Isso é só atraso. Fluting, sim. É o que a gente fez no início aqui, né? Fluting. Não, mas tranquilo, tem sempre que falar, tem sempre que falar. Então, basicamente, Hub não tem essa tabela, ele é simplesmente funciona à base de broadcast, ou seja, recebeu manda para todo mundo. Quanto tempo foi mais ou menos que o Hub saiu, Por exemplo assim, ó, que eu procurei para comprar, certo? Em 2007, não existia mais mercado no Brasil. Sim, então temos que até hoje, mas... É que assim, ó, o nome é Hub Switch e Hub Repetidor. Esse é o nome do negócio. Hub é concentrador. Hub é concentrador, forma genérica. Aí tem o Hub Repetidor e o Hub concentrador. Desculpe, computador. Hub computador e Hub repetidor. Só que ficou Hub, que é o termo genérico, é o popular. Só que não sou popular aqui, cara. Né? A gente tem que pensar no termo técnico do negócio. Hoje, se vai falar com um cara leigo, obviamente vai falar sobre Hub, eu entendo que não é isso que está acontecendo. Ah, meu Hub é uma porcaria, tá também um Hub? Não. Não. Isso não é verdade. O cara não sabe o que é Hub. Tem os Hubs aqui. Peço para o professor Rafael fazer uma experiência, tem uns Hubs horrorosos ali. Quanto é que tu consegue de vazão no Hub? Entre duas máquinas. Botar, por exemplo, um Hub de, sei lá, 8 portas. Bota todas elas se comunicarem para conseguir 30%. Ou seja, 3 MB. Se botar um switch, vai conseguir o máximo em cada porta. Então é uma baita diferença, cara. Realmente é uma baita diferença. Veja que o nome é Hub Switch e Hub Repeater. Repetidor. Esse que é o nome genérico. Aí ficou Hub porque vale para os dois. Tu viu? O próprio fabricante bota Hub Switch. Os caras olham o Hub só. Os caras vendem Hub, mas não existe isso aí.
Só para os caras olham pequenininho aqui é hub. Não tem nada a ver. Ele tem tudo isso aqui. Olhem na descrição lá. Contém tabela NEC. Tem tudo isso. Então, reparem esses detalhes aí quando se for olhar os dispositivos. Bom, aqui vários outros equipamentos, né? Em relação a... Aqui tem um empilhado, que eu tinha falado para vocês ali. Veja esse cabo que aparece aqui, ó. Esse é um cabo de empilhamento. Então eu não vou fazer o cascadimento pelas portas. E simplesmente sim por um cabo especial ali. Cabo Tricom, por exemplo. Pô, aí... Isso aí 2000. Não, esse 2000. 99 por aí. Um cabo desse de empilhamento aqui custava R$1.500. Hoje não é tanto assim, certo? Já não é tanto. Que barateou muito isso. Um switch, cara, nessa época aí, custava... O primeiro switch, certo? Se vocês olharem naquele site que você primeira aula, lá no Multicast Storm, tem uma historinha de switch ali que eu botei. O primeiro que saiu tinha 7 portas, eu acho. Custava $20 mil. Isso é de 90 e poucos, cara. Não é tanto tempo assim, 90 e poucos. Antes disso era hub. Só que o hub ficou muito tempo no mercado porque o switch era muito caro. O switch tinha uma lógica, por exemplo, de $300, $400 por porta. Por porta. Então, imagina aí um switch 24 portas, $300 a porta. Hoje quanto é que custa? Um switch 24 portas. Compra por R$200, 250 pila. E faz tudo que um desses aqui faz. O gerenciável é mais caro porque tem alguns controles ali. Pode fazer um gerenciamento da rede. Para nós é muito importante ser gerenciado. E não é tanta diferença assim também. O de 200 passa a ser 600, 700. Tá razoável. Então, se optar por comprar um equipamento gerenciável, faça essa opção. Só que switch, como eu falei para vocês, tem switch de 24 portas de 200 pila e tem outro de R$40 mil. O que é diferencial é o software embutido nele. Isso que faz a diferença. Outra coisa. Isso aqui vocês vão ver depois, certo? A gente vai conversar mais sobre isso. Aqui um caso de hub. É bem aquele cálculo que eu falei para vocês. Olhem só. Domínio de colisão. O que é o domínio de colisão? É os equipamentos que fazem compartilhamento meio físico. Hub. Todo mundo aqui nesse hub A, hub B, hub C, esses caras todos aqui, estão compartilhando esta largura de banda. Aí o cálculo mostra o seguinte, ó. No hub A, que tem 24 máquinas, na média eu vou ter 4 mega por host. É um cálculo aproximado? Com certeza. Mas vejam só, é mais ou menos o que acontece. Mas todo mundo está transmitindo ao mesmo tempo. Tudo bem. A gente tem que partir da média. E a média é muito baixa. Isso eu estou trabalhando a 100 da vez. Se eu botasse o switch ali, aumentaria muito isso. Porque o domínio de colisão por porta é exclusivo. Olha só, se eu ligar essa máquina aqui, eu vou ter colisão com quem? O meio físico é meu, cara. Colisão com quem? Pode ter colisões aqui? Pode, desde que faça aquele esquema que eu falei para vocês aqui. Configura full duplex aqui e aqui não duplex. Vai dar uma boa. Mas se tu deixar isso aqui, vai ter colisão com quem? O meio físico é meu. Eu estou ligando direto na porta do switch. Hub não, estou ligando eu e a galera. E aí dá isso aqui. Depois a gente vai ver com mais calma essa questão aqui. Bom, questão de hub. Opera no nível físico. Outra vantagem do switch aqui, a gente tinha comentado também, que é a questão de ser full duplex. As técnicas que existem no switch. Aqui é interessante que isso aí vai aparecer também nos dispositivos. Store and forward. Essa é a mais comum. Como é que funciona o Store and forward? Isso aqui aparece lá naquele filme. Apareceu no filme Store and forward. Apareceu? Dentro desse termo aí. O que é isso? Chegou um pacote aqui, ele é armazenado pelo switch, analisado por onde tem que ir e repassado. Ou seja, armazena e repassa. Essa tecnologia utilizada em 99% dos switches hoje no mercado. Só que existem tecnologias que são mais rápidas. O que elas fazem? Em vez de armazenar todo o pacote, pegar só um pedaço dele, só o cabeçalho. Analisa o cabeçalho e já repassa. Isso é muito mais rápido. Mas são equipamentos que eu falei para vocês. Aí vão para casa dos $200 milhares aí. Mas aí sim, é para uso de alto desempenho. Então o mais comum é essa tecnologia aqui.
Esse cut through aqui, por exemplo, vai 64 bytes só. Aí tem as vantagens de um do outro, né? Que é o tempo de atraso, na verdade, que ele vai inserir. Então a média aqui, por exemplo, de um Fast Ethernet é 0,12 milissegundos. Então, cada passagem em switch vai inserir 0,12 milissegundos numa transmissão. Pô, numa rede local isso aí é mixaria. Para tu chegar em 1 milissegundo, vai ter que passar por 10 switches. Então, não é um problema aqui. Bom, chegamos na questão do wireless, que vai aparecer para vocês também aí. Muita coisa hoje está em sem fio, né? Então aparece aqui, placas de rede, cabos para conexão de antenas externas, que são os pigtail. O que é esse pigtail? Tu destaca a antena que tem, por exemplo, que é destacável, óbvio, né? No access point, liga um cabo e liga uma outra antena maior, por exemplo, uma antena direcional. Aqui a questão da instalação, né? No access point, então aqui está um exemplo. Esse aqui é o cabo pigtail. Aqui é uma antena omnidirecional, ou seja, transfere aqui o sinal para toda a volta, 360 graus. Quando boto um access point aqui, eu transmito em torno, né? 360 graus. Aqui tem uma antena, por exemplo, ali pendurada, uma antena de 12 dBi. Então eu pego o sinal saindo do access point e ele faz um ganho do sinal de 12 dBi. Tem um cálculo para fazer isso aí. Então nós estamos propagando o sinal tanto para a rua quanto para dentro. Né? Pega muito bem o edifício ali. Lá, estou jogando ali na rua. E aqui na 210, por exemplo. Vou passar quantas paredes para chegar ali? Então tem que posicionar, né, os equipamentos. Aqui a ideia é posicionar aqui e naquelas salas. Então, tudo bem. Está perdoado. Tipos de antena. Talvez não tenha isso aqui, certo? Talvez vocês não vão procurar esse tipo de dispositivo, mas talvez apareça. Que são antenas direcionais, né? Eu não quero jogar para todos os lados, quero jogar para lá. Vou ter que montar uma antena apontada para lá. Antena parabólica, por que eu aponto para um satélite? Eu não quero mandar para todos os satélites que tem no mundo, eu quero mandar para aquele ali. Certo? Então, isso eu vou direcionar. Aí tem a abertura, né? De quantos graus vou mandar. Bom. Exemplo de gate wireless aqui, bastante comum, né? Então, bem trivial. Aqui uma não tão trivial. Então, eu tenho ligações aqui sem fio. Eu tenho parte cabeada, obviamente, né? Tem parte cabeada. O access point, na verdade, é um ponto de acesso à rede de infraestrutura. Ele é um ponto de acesso à parte de infraestrutura. Então, atrás dele eu tenho cabeamento. Só que esse cara sem fio vão acessar a infraestrutura por meio deste cara. Ponto de acesso. Passo por ele. Bom, e equipamentos da camada de transporte e aplicação. Não existe bem um equipamento aqui, certo? São mais serviços que funcionam aqui, como o caso de Firewall, por exemplo, o Proxy, como a gente já tinha comentado. Aqui tem uma distribuição de componentes. Isso aqui é também uma documentação da Cisco, posicionando, né, principalmente roteadores, switches e hubs, são os mais comuns. E aqui tem uma outra distribuição, que é uma coisa que a Cisco começou a fazer, e isso vai aparecer para vocês com certeza. Tipos de equipamento por hierarquia. O que é isso aí? Olha só. Aqui vem bem a ver com o que eu tinha falado agora. Um switch de 24 portas custa 30 mil e outro custa 200 pila. Por quê? Tu tens 3 hierarquias. Core, ou seja, núcleo da rede. Tu tens distribution, que é a distribuição, e tu tem access, que é acesso. Qual é a moral disso aqui? O que é o núcleo? O núcleo vão ser os equipamentos que ficam no núcleo da rede. Se você pensar numa topologia, esse cara é a ponta. É a ponta, onde estão ligados os servidores, onde estão ligados acesso à internet. Então, esses equipamentos são mais robustos, têm mais funcionalidades e tem que ser um desempenho muito bom. Aqui, um equipamentos mais caros e com mais funcionalidades, porque o desempenho dele é melhor. O que entra aqui? Por exemplo, esse switch aí gerenciável, com portas gigabit, as minhas fibras chegam nele, esse cara é o principal. O que são distribuição?
Imagine que eu tenha uma empresa com 3 prédios. O meu núcleo fica num prédio, cada um dos outros prédios tem um equipamento de distribuição. Então, equipamento não de núcleo, né, mas tem funcionalidades também melhores. Não tem usuários ligados nele. Eu não tenho pessoas ligadas nele. Esses caras vão servir para ligar os de acesso. O que são os de acesso? São os equipamentos que vão ligar a máquina de usuário. Como se fosse aqui, por exemplo, dentro da máquina de usuário. O que acontece na prática, pessoal? Só empresas maiores usam essa hierarquia aqui. A maior parte das empresas é o seguinte: usa núcleo, bota um equipamento melhor lá ligado digamos assim, na parte raiz da rede e ligam o resto em acesso. Não tem essa hierarquia tão dividida assim. Ou pior, usam distribuição e acesso. Não precisa de equipamento de núcleo, por exemplo. Omitem uma dessas camadas. Então vocês vão ver equipamentos assim, ó, para usar no núcleo da rede. Ah, bom, por isso que é tão caro esse negócio. O que tem diferente aí? Ah, permite criar não sei quantas mil VLANs, possui 256 MB de memória, possui sei lá o quê. Essas funcionalidades são diferentes porque ele é usado de forma diferente. O que a gente compra na esquina é esse. Compra na esquina é esse. Compra para usar acesso. Liga a máquina de usuário aí. Então imagine aqui que isso aqui fosse a nossa sala de servidores. Todas as máquinas aqui são servidores. Eu vou botar um equipamento aqui com o máximo de vazão possível, porque todo o resto do tráfego vai vir para cá. Então vou ter que tratar esse cara diferente. Vou ter que ter gerenciamento sobre isso, tem que ter algumas questões de segurança. Bom, esse equipamento tem que ter funcionalidade diferente. Ele não é o mesmo valor, não é o mesmo que eu vou usar lá para o usuário ligar a máquina dele. Então isso aqui foi uma ideia da Cisco, muito usada no mercado. Então talvez chame a atenção de vocês quando olharem o equipamento. Pô, 24 portas aqui, 10 mil, esse custa 200 pila. O que tem de diferente ali? Possivelmente tem a ver isso. Certo? Essas questões aqui são de funcionalidades. Certo? Aqui um outro diagrama mostrando onde é que ficam esses caras. Onde é que eles ficam localizados aí? Numa rede. Então vamos pegar um exemplo. Aqui seria o núcleo dessa rede. Meus servidores estão ligados aqui. Meu acesso à internet, meu Fire está ligado aqui. Eu tenho uma fibra que liga o restante da minha empresa que sai desse cara. Então eu tenho esse conjunto de equipamentos aí que é o backbone, ou seja, a parte principal da minha rede. Outro termo que aparece aí também, backbone. O que é backbone? Olha a aula de inglês aí, tanto apelo. O que é backbone? É, espinha dorsal, né? Porque a ideia é a seguinte, aqui vai ser onde os outros vão se ligar. Por isso backbone. Então vai ser a espinha dorsal da rede e os outros vão se conectar aí. Então esse cara aqui tem que ser robusto, tem que ser confiável, porque se a espinha dorsal for para o saco, o cara vira invertebrado. O invertebrado é minhoca. O minhoca anda rastejando. Ou senão vira isca. Tá? Então tem que abrir o olho com isso aí. Porque essa parte é importante. Então esse equipamento vai ser o mais caro da minha rede aqui, certamente. Ok? Bom, aí modems, roteadores, por exemplo, esse switch que está aqui, ó, lá na minha filial, por exemplo, ele vai ser encaixado como distribuição, provavelmente. Outro termo que é encontrado também, workgroup. Ah, esse equipamento é de workgroup. Tem equipamento que é de desktop. Pô, desktop é uma coisa aqui, ó. O distribuição já são um pouquinho melhores. Eu não vou botar um equipamento de núcleo lá na minha filial, cara, que tem 4 máquinas. Vamos fazer isso aí. É desperdício. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Bom, outro exemplo de rede aqui que envolve ligações entre prédios, né? Então tem parte sem fio aqui, esses rádios que ligam aqui. Vejam, é uma rede local isso ainda. Isso aqui tudo é uma rede local. Isso aqui é bem típico de um campus, né? O que acontece, por exemplo, na Universidade Federal, na Universidade de Santa Maria, na FURG, ou uma empresa maior, que eu tenho vários prédios, tenho galpão, tenho depósito, não sei o quê, que são ligados. Eu vou ter que ter recurso de fibra ótica, recurso de rádio, e eu começo a ligar esses caras todos.
Aqui nesse caso aqui, os caras estão passando atrás de um rio aqui. Né? É interessante aí essa topologia. Outro exemplo de rede aqui, geograficamente distribuída, é a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Os caras estão ligando tudo com fibra ótica aqui. Então fazem aquelas interligações ali entre Porto Alegre, Santa Catarina, aqui, Florianópolis, né? Aí vai Porto Alegre, vai, deixa eu ver, Campo Grande, não, está em Brasília agora, mas não tem mais, é Campo Grande que vai agora. Esse mapa está defasado aqui. Essas interligações todas, cada ponto desses aí é um número. Pô, imagina, eles ligam todos esse aqui, perdeu o Rio Grande do Sul todo, saiu fora. Todas as instituições de pesquisa estão ligadas aqui, federais, públicas, está todo mundo fora. Pô, e acontece, né? E acontece. Por quê? Uma série de motivos. Um caminhão bateu num poste, o cara fez um buraco na estrada, arrancou uma fibra. Acontece. Por isso aquela questão de uma rede full mesh. Se isso aqui fosse full mesh, totalmente conectada, ia ser bonito de se ver, né? Mas ia ser um valor impossível. Eu tenho que sair uma fibra daqui até, deixa eu ver, Boa Vista. Legal, né? Até Boa Vista. Boa Vista qual é o estado? Roraima, né? Oi, geografia, Zé. Pelo amor de Deus. Porto Velho. Porto Velho você sabe. Porto Velho. Tá, qual é a capital dos Estados Unidos? Qual é? Tá bem. Vamos lá. Aí o cara sabe. New York City. Não sei mais o que. Aí o cara sabe. Tá bom. Porto Velho é Rondônia, né? Tá bom. E Tocantins? Ah! Beleza. Tá bom. Acertamos um. Referência então, pessoal. Tem alguns livros aqui que nós não temos aqui, certo? Este aqui, vou dizer os que nós temos, né? Esse cara a gente tem é muito bom. Esse cara aqui, certo? É? Não, já é excelente, autor de livros, a parte de estrutura. Esse livro aqui foi um abrir para conseguir para comprar para cá, tem muitos aí. É um livro em inglês, está na sua edição. Mas é o livro Bíblia da parte de caminhamento. É um livro que deve ser umas 1000 páginas ali. Mas é assim, ó, um livro que trata da parte de infraestrutura, não só cabeamento, fazer cabo, mas explica tudo isso aqui, cara. Toda a parte de. É um livro interessantíssimo. Tem outros livros de cabeamento ali, que acho que nesse momento que vocês estão vendo isso, é legal ter uma base boa disso aí, cara. Aproveitar agora, vocês estão sendo confrontados com isso, é importante, dá uma lida. Explora um pouco mais isso aí. Tem uma biblioteca, tinha um livro aqui, ó, cabeamento completo, guia não sei o que, tem vários. Mas esse livro aqui, vamos dizer assim, é posterior a essa primeira leitura. Tem uns livros ali, que tem 2 ou 3 caminhos estruturados, instalação elétrica de rede, tem umas coisas assim. Vocês vão ver depois no curso aqui, uma unidade chamada projeto de rede, que trata só disso. Mas é algo que chama atenção, o cara está fazendo as coisas e está curioso para saber. Tem esses livros aí, dê uma olhada. É uma coisa assim, todo dia eles são confrontados com isso. Quem está trabalhando, que está no mercado de trabalho, todo hora está vendo um negócio errado. Então, e qual é o certo? Falar que errado é fácil, né? Então, me orienta aí, como é que eu faço certo? Essa é uma parte legal de fazer. Bom, do Tannenbaum, que é comum, né? Esse livro também tem aqui, apesar de ser de 95, talvez a única literatura em português feita por brasileiros, na área de redes, que tem a parte conceitual. Veja, é um livro bem defasado, 95, mas é legal porque fala das tecnologias antigas. Que aí tu pode ver a evolução das coisas, né? Como é que chegou até hoje. O que acontecia antes. Então o cara fala de token ring, fala de redes FDDI, ATM, bem legal. Bom,